Vamos sim orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, na tua presença nós estamos para honrar ao compromisso que nós tivemos e que fizemos contigo. Agora, pois, esteja conosco, no nome de Jesus Cristo, com esta palavra, nós te entregamos. Amém. Bom, agora quero crer que já esteja mais ou menos resolvido e tudo vai naturalmente passar sem problema nenhum. Espero que os irmãos estejam ali presentes para podermos então meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis. Espero que a irmã Moanza esteja por ali e que, de certa maneira, consigamos melhor estarmos ligados. Hoje está um bocadinho complicado e só Deus. Agora sim. Muito obrigado, irmã Moanza. Senhor, abençoe-te de hoje e eternamente. Há sempre alguns precalços que acontecem. Bom, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Irmã Nina, paz do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Sai-te da... Ou seja, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei melhor o teu nome, e tu sê uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor, e esta é a palavra do Senhor. Estamos perante a uma história que envolve o patriarca da fé cristã. Estamos perante ao chamado de Deus para Abraão, que aconteceu em Ur, a cidade onde Abraão vivia. Isto antes da morte do pai de Abraão. Na verdade, antes desse processo todo e antes da chamada de Abraão, a terra vivia um vazio tremendo, porque não existia quem de facto pudesse pregar a palavra do Senhor. Aquele local onde estava Abraão era mais ou menos como que um local onde não se falava a palavra do Senhor. Então o Senhor chama Abraão e diz, Deus escolheu Abraão e o levantou para ser um canal de bênção para toda a humanidade. Por isso é que ele fala: farei de ti uma grande nação. Através desta aliança entre Deus e Abraão, Deus começa o seu plano redentor, que tem como seu ponto culminar ou seu ponto final em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nessa aliança, Deus faz grandes promessas a Abraão. Deus diz a Abraão que dele faria uma nova nação, que Abraão, seria frutífero e próspero, um homem muito famoso, mas que também mas também lhe dá uma ordem. E a ordem está no versículo 2, na última parte. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Logo, o tema da nossa meditação de hoje é nada mais, nada menos, sê tu uma bênção. Se você, ou se for a falar na primeira pessoa, Orlando, sê tu uma bênção. Nina, sê tu uma bênção. Graça, sê tu uma bênção. Assim como Abraão recebeu essa ordenança, todos aqueles que se aliançaram
com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, também tem esse mandato. Tem um envio de ser um canal abençoado. Fomos levantados pelo Senhor para sermos uma bênção. Deus seja louvado por isso. Então, nessa dimensão, e permitam-me, aqui tenho que buscar algumas coisas só para ir tendo certeza. Bom, nessa dimensão, o que nós precisamos exatamente saber é que, à luz do que temos, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma bênção. Às vezes o grande problema é que nós não temos noção que quando a orientação é sair, nós acabamos sempre a ter dificuldades. Porque nós estamos, ao sair, nós deixamos todas as nossas raízes e, na linguagem mais popular, a gente deixa o nosso cordão umbilical. Ou seja, nós criamos laços com as pessoas que estão ao nosso redor. Eles são nossos amigos, eles são as pessoas com quem mais conversamos, eles são aqueles que nos entendem, que nos conhecem já, e inclusive são aqueles que estão na nossa casa e nós vamos à casa dele também. As amizades, muitas vezes, isso nos remete a essa realidade. E o sair tem essa particularidade. E se de facto nós queremos obedecer o chamado do Senhor, então temos que sair. Quantos de nós não saímos de um sítio para o outro? Quantos de nós não deixamos outras denominações e abraçamos a que temos agora? Quantos de nós não fizemos, ou seja, deixamos um emprego e fomos para um outro? Mas na verdade não foi fácil fazer isso. Então imaginemos que do mesmo jeito Abraão não teve também essa facilidade de fazer. Mas ali está exatamente a tal questão. Quando Abraão obedece à saída, pois que o Senhor diz que eu não só te vou chamar para você sofrer, mas olha, eu te prometo que você vai ser uma bênção. Estas promessas feitas a Abraão acarretavam 3 iniciativas. E essas 3 iniciativas têm a ver exatamente com o que vamos passar agora. Primeiro, Deus fez um chamado, dizendo: sai da tua terra. Depois, o Senhor fez uma promessa a Abraão: abençoarei e engrandecerei. Para no final, então o Senhor lhe fazer um desafio: sê tu uma bênção. Irmãos, ser uma bênção é de veras difícil, porque as pessoas não pensam como nós. Nós não pensamos como as outras pessoas. Inclusive, temos muitos problemas na hora de ser uma bênção. Então, o que fazer para ser uma bênção? O que nós podemos fazer para ser uma bênção? E está ali a resposta. Para ser uma bênção, você precisa atender o chamado. Do mesmo modo como Deus chamou Abraão, hoje Ele chama você também, para deixar o modo de viver da sua parentela, dos seus amigos, dos seus vizinhos e de outros. Deixar de viver a vida sem importar-se com Ele, para se tornar um amigo dele. Deus quer que você atenda ao chamado. Ele quer que você o conheça, que você o confie nele, que deposite sua confiança nas mãos dele. Quem vai dizer sim a este chamado? São aqueles que conhecem, que percebem, que entendem que Deus não chama ninguém para entristecer, para emudecer, para sofrer. Pelo contrário, o Senhor diz que Ele vai te abençoar, mas você precisa atender o chamado. Depois de você atender o chamado, que é o primeiro passo para ser uma bênção, então você precisa viver o desafio. Viver o desafio nada mais é senão dizer que
você precisa dizer sim. Eu decido crer nas promessas de Deus e aceito a bênção dele em minha vida. Eu reconheço as bênçãos do Senhor através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz que todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Então você precisa, em primeiro lugar, você precisa crer na promessa de que o Senhor vai lhe ajudar. Ele não vai te humilhar, nem vai te destruir, muito menos te amaldiçoar. Mas Deus te chama para abençoar. Em segundo lugar, você precisa viver o desafio. E para viver o desafio de ser uma bênção na vida das pessoas, é preciso crer nas promessas de Deus. Ou seja, é preciso crer nas promessas que Deus faz na vida das pessoas. Não dá para ser uma bênção sem antes ser abençoado por Deus. Em terceiro lugar, você precisa entender e compreender que o Senhor necessita de pessoas para evangelizar outras pessoas. E não precisa de animais para evangelizar outros animais. Embora que o Senhor dizia que das pedras, se o homem não quiser, das pedras, ele faria alguém para poder trazer isso, para poder evangelizar. E aí você pode dizer, mas irmão Orlando, então como é que isso funciona na prática? Como é que essa questão pode ser tão profunda ao ponto de eu me predispor para ser uma bênção para o meu irmão? Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, você tem de ser ou deve ter uma integridade. A integridade significa ser inteiro. Você precisa se doar ao Senhor. Porque quando se dedica totalmente ao Senhor, sendo capaz de entregar seu filho por amor ao Senhor, passa a ser uma verdadeira bênção. Estamos a falar de Abraão. Abraão, por um momento, o Senhor o chamou e disse: Abraão, dê-me esse teu filho, o teu único filho. E Abraão não se recusou. Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 10 e 11. Ou então no 20 e 1 a 18, você ainda encontra isso. Ele não se recusou a dar Isaac. Foi Deus que permitiu que Isaac não morresse naquela altura. Então, você precisa atender, de fato, esse elemento. E ser uma bênção, irmão, não está em você pensar que não, eu vou ter que dar arroz, vou ter que dar funs, vou ter que dar fuba, vou ter que dar... Não, ser uma bênção é você estar no momento e na hora que o outro precisar. Por isso é que precisamos ser obedientes. Você precisa ser obediente. Obedecer a Deus quando a vontade de Deus nos ajuda ou nos agrada é fácil. Mas quando a vontade de Deus nos ensina a renunciar nossos prazeres, é um grande desafio. O grande desafio que tive em abraçar essa obediência a Deus foi entender que de nada me valia continuar a ser Michael Jackson ou imitar o Michael Jackson, porque não teria resultados nenhuns. Mas quando o Senhor diz que preciso de quem possa enviar, e aí o resultado é esse que você consegue notar. Quando você precisa obedecer, é fácil até quando tua mãe diz assim: olha, vai buscar aquele pão que está no fogão. O fogão é aqui perto, você pode ir pegar o pão à vontade. Ou então, te dizer: olha, na mesa tem comida, pode servir. Você vai servir à vontade. Mas te dizer: olha, não temos comida feita, mas se você tem fome, tem que fazer o arroz ou tem que fazer o funge. Você começa a ver dificuldade. E quando isso acontece na obediência a Deus, sim, o Senhor diz que assim é a melhor forma. Porque tudo que é de graça, você não sente o esforço. Mas tudo que te dá trabalho, você vê a maneira como que a pessoa gasta.
Então o Senhor está exatamente a olhar para si. Primeiro, você precisa ter integridade, você tem que estar inteiro para ser uma bênção para Deus. Você precisa obedecer, você precisa ser obediente. Deus proveu para Abraão o bezerro, mas Abraão primeiro teve que sentir a dor de perder um filho. Quando ele ia tentando matar Isaac, o Senhor disse, não faça isso. Mas Abraão sentiu o vazio de ele próprio matar o seu próprio filho. Foi difícil para Abraão, mas foi a decisão mais acertada, porque era a obediência que Deus estava a procurar no Abraão. Mas Deus também pede a perseverança. Há momentos em que tudo contribui para desanimar, e é preciso muita persistência para não desistir. Quer um exemplo? Olha para Josué. Josué lhe foi dado essa informação. Persista, continue, tenha paciência, avance, eu sou contigo. Em outras palavras, Deus estava a dizer a Josué, persista, você vai atingir, você vai conquistar Jericó, você vai atingir a terra prometida, persista. E a persistência, irmão, é um dom, é uma habilidade, é uma virtude. E quem persiste é porque quer alcançar. E quem alcança sempre se sente satisfeito com aquilo que de fato foi à procura. Então, depois de você saber destes elementos, precisa então entender: a bênção de Deus não está sobre as coisas, lugares ou situações. A bênção de Deus está sobre você. É bom estar junto com pessoas abençoadas, mas elas vão embora e você fica. Por isso você precisa ser uma bênção também. Você precisa ser também uma bênção. Muito mais que apenas receber bênçãos, Deus quer que nós sejamos uma bênção em suas mãos. Porque todos os dias que a gente acorda, todos os momentos que a gente acorda e tem a perspectiva de falar com Deus, a gente diz sempre: Senhor, abençoa o meu dia. Mas hoje o Senhor não está a dizer para você dizer abençoa o meu dia. O Senhor está a dizer para você ser uma bênção. Ser uma bênção. Momentos, coisas, materiais e outros vão passar. Quando você não apenas está, mas é abençoado, você pode encontrar grandes desafios como Abraão encontrou. Que tudo em sua vida vai ser uma bênção. E o Senhor está naturalmente a dizer isso. Daí então, para nós terminarmos, precisamos naturalmente buscar algumas conclusões. Olha, não há momento nenhum na palavra de Deus em que você não deve ter o que nós acabamos de dizer. O cristão precisa crer na promessa de Deus. O cristão precisa atender o chamado. Esses 3 pontos, irmãos, é aquilo que faz de mim o crente em Cristo. Mas não importa eu ser uma bênção ou receber as bênçãos do Senhor, mas o Senhor está a dizer: Orlando, sê uma bênção para os teus irmãos, sê uma bênção para os teus vizinhos, sê uma bênção para os teus colegas, sê uma bênção para aqueles que não te conhecem. Porque você vai no seu carro, o Senhor te abençoou com um carro, você vai pela estrada, está uma senhora parada na estrada a querer atravessar. Porque você recebeu a tua bênção de carro, já nem consegues parar para dar também a bênção à pessoa para atravessar a estrada.
É exatamente ali onde o Senhor está a dizer: sê tu uma bênção. A bênção de você ter um carro também deve abençoar outras pessoas para permitir que elas atravessem a estrada. Então, os 3 pontos importantes, recapitulando, nós precisamos atender ao chamado do Senhor, tal como Abraão atendeu o chamado. Nós precisamos crer na promessa que Deus não chama ninguém para humilhar. Deus não chama ninguém para destruir. Deus não chama ninguém para amaldiçoar. Nem muito menos para passar necessidades. Deus chama para abençoar. E depois de ser chamado, você precisa aceitar o desafio. Crer nas promessas de Deus para você viver o desafio. E viver o desafio de ser uma bênção a partir de hoje deve ser o nosso ponto crucial. Porque Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus não está distante de você, nem está distante de mim. A esse momento que nós estamos aqui a meditar, a falar da palavra do Senhor, a passar para os irmãos a minha compreensão em relação àquilo que é a palavra que acabamos de ler, naturalmente, Ele está aqui. Então, você e eu temos a chance de, a partir de agora, sermos uma bênção. Sejamos uma bênção, disse a irmã Arlete. Amém. Amém, glória ao Senhor nosso Deus. A irmã Maria Pinto também disse a mesma coisa. E todos os outros irmãos também vão passando esta situação, este desafio. Não há bênção que não tenha o seu problema. Não há oportunidades que não tenham as suas dificuldades. Disse a nossa irmã Graça. Amém. Porque tudo isso que nós estamos a fazer é para abençoar os nossos irmãos. E quem não abençoar, segundo a palavra de Deus, disse a Abraão: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei melhor aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por isso é que você é abençoada por causa da obediência, por causa da aceitação de Abraão. Já imaginou se ele não aceitasse obedecer a Cristo? Hoje você não seria chamado filho de Deus. Mas, como Jesus Cristo veio, estamos na graça, então você é chamado filho de Deus, porque você creu na palavra, de Deus e aceitou o desafio de ser cristão. Fácil, irmãos, é ter uma camisola escrita: eu sou cristão. Difícil é viver como cristão. E que o Senhor te abençoe, porque o Senhor não está distante, o Senhor está aqui por perto. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a vossa presença, nós agradecemos a sua permanência conosco e conhecemos, porque toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Muito obrigado. Ana Arlete, muito obrigado por você estar sempre ali daquele lado. A irmã Maria Pinto, muito obrigado. A irmã Moanza, que não arreda pé. A irmã Nina também. A irmã Cristina. E todos aqueles outros irmãos que hoje não estiveram conosco, mas a graça se estende para todos nós. Senhor, nós te agradecemos, porque em tudo somos mais do que vencedores. O Senhor nos deu a graça de sermos chamados teus filhos, através do nosso patriarca Abraão, que creu, aceitou e viveu o desafio de ser o pai das multidões.
Obrigado por isso, Senhor. Somente por Ti é que nós estamos satisfeitos, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E o Senhor é o nosso alfa e o nosso ômega. De hoje e eternamente nós te louvamos e engrandecemos em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém comigo, porque na verdade somos todos filhos de Deus. Paz e graça seja, e não esquecer, no sábado temos a nossa mega limpeza na casa do Senhor, para então prepararmos as condições de voltarmos para a nossa casa. Ali onde nós podemos adorar em conjunto, podemos exaltar em conjunto, podemos dançar em conjunto, tudo no nome do Senhor. Você é nosso convidado para mais logo na palestra que também temos, pois que você vai poder aprender mais alguma coisa sobre aquilo que o Senhor precisa que você aprenda, que eu aprenda e que nós aprendamos. O Senhor é conosco, graça e paz, uma feliz noite abençoada e que esteja tudo bem.